Esta semana, no Saúde em Foco, os jovens em todo o mundo sofrem de problemas de sono. Por que será? Um especialista discute como a insônia afeta a nossa saúde e o que podemos fazer para ter uma boa noite de sono. Pesquisadores em Nova Iorque descobriram uma possível ligação com a síndrome de morte súbita em crianças. Além disso, as comunidades em Eswatini procuram soluções para a falta de água potável. Este é o Saúde em Foco. Olá, bem-vindo ao Saúde em Foco, comigo, Amâncio Miguel. O sono desempenha um papel crítico em muitos aspectos da nossa vida. Veja só, os distúrbios de sono estão a tornar-se cada vez mais uma preocupação entre os jovens adultos em todo o mundo, incluindo em África. De acordo com um estudo publicado no Journal of Sleep Disorders and Therapy, os jovens têm falta de um bom sono nos países desenvolvidos por razões como tecnologias avançadas e entretenimento. A investigação revela que na região africana, o desempenho académico, a economia e a saúde mental são alguns dos fatores que afetam a qualidade de sono dos jovens, sendo a insônia a principal perturbação do sono que sofrem. De acordo com a Cleveland Clinic, com sede aqui nos Estados Unidos, cerca de 10% da população mundial sofre de insônia, o que é qualificado como uma condição médica. A insônia é uma dificuldade em adormecer ou permanecer com sono. Especialistas dizem, entre outras coisas, que a insônia pode causar sonolência diurna, falta de energia e a privação de sono pode aumentar o risco de derrame cerebral e a obesidade. E procuramos saber se a falta de sono pode afetar o humor ou a produtividade e como é que se pode lidar com a insônia. Aqui estão algumas reações da Nigéria. Quando não dorme o suficiente à noite de 7 a 8 horas, você não acorda bem no dia seguinte, mas depois de dormir de 7 a 8 horas diariamente, acorda melhor. Prossegue com a sua atividade diária, trabalha. Com insônia não consegue nem pagar as suas contas, não consegue colocar comida na mesa. Então, só isso já é outra coisa que vai afetar-lhe. Na minha hora de silêncio, venho ao lago para me sentar. É uma terapia para mim, para tudo o que eu estou a passar. Quando venho aqui, alivia a minha tensão e estresse. Quando não durmo no dia anterior, geralmente vou para o trabalho sentindo-me extremamente fraco. Costumo tomar algumas medidas, como evitar qualquer tipo de estimulante que possa me manter acordado até à manhã seguinte. Essas são algumas medidas que tomo para evitar dormir mal. Quando você não dorme à noite, tem dores de cabeça constantes. Além disso, sente tonturas durante o dia. Você tem que dormir antes para se sentir confortável, porque normalmente você não pode enganar a natureza. Eu, pessoalmente, luto contra a insônia. Você deve dormir pelo menos 6 a 8 horas todos os dias. É assim que você sabe que está a dormir muito bem. Então, se você não está a dormir o suficiente todos os dias, significa que há algo errado com você e precisa fazer um check-up. Na verdade, a falta de sono me afeta em termos de saúde. Sinto cansaço no dia seguinte sempre que não durmo. Você entende? Hoje em dia sempre tenho um cansaço sério. Eu acho difícil, você entende? Fazer o meu dia a dia há uns 3 anos. Lembro que na época da Covid, depois da época da Covid, tive que ficar internado quase uma semana por falta de sono. Isso me afeta, mas mentalmente, moralmente, você entende que não me sentirei eu mesmo. Se não consigo dormir o suficiente, sempre acho muito difícil me sentir bem, principalmente durante o horário de trabalho. E basicamente, às vezes, tenho dor de cabeça se não durmo pelo menos 6 horas por dia. Então, realmente, interrompe as minhas atividades diárias. Às vezes, se eu tomo chá preto, não consigo dormir, então procuro evitar. Na lista de ingredientes está lá. Contém cafeína. Eu não tomo à noite, então basicamente como muçulmano vou à cama entre 22h30 e 23 horas e acordo às 4h30 ou 5. Eu oro até cerca de 6h30 antes de voltar. A coisa básica que normalmente faço para ter ambiente muito propício, principalmente onde eu possa ter ar-condicionado, um ambiente que seja silencioso, que eu não tenha muitos incômodos, que eu consiga dormir com tranquilidade ao mesmo tempo.
O Dr. David Coleman é porta-voz da Academia Americana de Medicina do Sono e diretor médico de Medicina do Sono no Centro Bothwell de Saúde. Ele fala sobre a causa da insônia e dá algumas dicas para uma boa noite de sono. A insônia pode ser causada por muitas coisas diferentes, como stress, outros distúrbios do sono, problemas médicos, uso ou abuso de medicamentos e fatores ambientais. Como é diagnosticada? Podemos ter uma separação entre insônia aguda e crónica. Se há menos de 3 meses, ocorre cerca de 3 vezes por semana ou mais, de dificuldade para adormecer ou permanecer a dormir, apesar da oportunidade adequada de dormir, então temos apenas um problema de curto prazo e não necessariamente uma condição crónica. Quando chegar a esse ponto de 3 meses, no entanto, é realmente importante tentar cortar pela raiz e conversar com alguém e ver se podemos descobrir o que está a causar isso e, com sorte, tratá-lo. Acho que procuro como tratar a insônia. Olho para o que está a causar a insônia e, portanto, se for um distúrbio do sono, certamente gostaria que isso fosse examinado em um centro de sono credenciado em busca de distúrbios respiratórios ou de movimento subsagente relacionados ao sono. Você sabe, por exemplo, se a insônia é causada pela síndrome das pernas inquietas, que é uma causa bastante frequente de insônia. Pessoas que não conseguem acalmar as pernas à noite, eu gostaria de procurar por deficiência de ferro e verificar para começar um tratamento médico. As vantagens dos remédios para dormir, especialmente a curto prazo, é que eles podem ajudá-lo naquela noite. Eles ajudam você naquela semana ou naquele mês. Com o tempo tendem a perder a eficácia ou a exigir dosagens mais altas ou dependência. Então eles podem ser úteis até certo ponto. Na verdade, às vezes, eu uso-os a curto prazo para quebrar um ciclo de insônia. Mas o que também gosto de dizer é que o objetivo do sono não é ficar desmaiado, mas sim acordar e sentir-se bem. E esses medicamentos podem deixar-te desmaiado. Se você acordar sentindo o mesmo ou pior do que imagina, o que é que isso resultou? Então, você sabe, é realmente uma forma de encobrir os sintomas. Terapia cognitiva ou comportamental para a insônia ajuda para entender o sono. As pessoas acham que um bom sono é quando adormecem no exato momento em que a cabeça bate no travesseiro e elas vão dormir a noite toda. E isso simplesmente não é realista. Não é assim que funciona. Quer dizer, deve demorar 15, 30 minutos para adormecer. É bastante normal acordar 1 ou 2 vezes durante a noite. Eu acho que o foco deveria ser, sabe, se você está a ter dificuldade para adormecer ou continuar a dormir. Uma coisa que você deveria pensar é: como é que isso está-me impactando no dia seguinte ou se está-me impactando no dia seguinte? O que recomendo, para quem tem insônia, que tem muitos problemas, gosto de pedir que escreva em um diário 15 minutos antes de dormir. Aquele ato de anotar um problema, mesmo que isso seja algo sobre o que você não possa fazer nada, espero torná-lo mais concreto para que você não pense nele repetidamente enquanto tentar dormir. As you're trying to sleep. A síndrome da morte súbita entre crianças, uma ocorrência rara e devastadora, afeta quase 400 famílias anualmente aqui nos Estados Unidos. Num estudo inovador realizado pela Universidade de Nova York, há uma nova esperança de descobrir a causa por detrás de algumas destas perdas trágicas. A família Bigan é uma das muitas que enfrentam a perda inexplicável de um filho. A filha deles, Rosie, faleceu aos 2 anos. Rosie was so full of life. Rosie estava tão cheia de vida. Ela era uma menina muito feliz, brincava o tempo todo. Ela adorava estar perto da sua família. Loved being around her family. Quer dizer, ela era o nosso mundo. Toda a nossa vida girava em torno dela. O que começou como uma noite familiar comum terminou em tragédia com a descoberta do corpo sem vida de Rosie na manhã seguinte. Por alguma razão, entrei no quarto dela só para ver como ela estava e percebi que ela estava muito imóvel. Coloquei a minha mão nas suas costas e foi aí que tudo se desfez. Percebi que ela não respondia. Imediatamente corremos para o hospital. Apesar de levá-la às pressas para o hospital, os médicos não conseguiram determinar a causa do falecimento repentino de Rosie. O médico legista contactou-nos, você sabe, dentro de 1 ou 2 dias e, claro, as suas descobertas iniciais não produziram nada.
Em meio ao pior pesadelo de todos os pais, a família Begum procurou respostas. Uma pista veio de um estudo recente da Universidade de Nova York, no qual os Begums concordaram em participar. Os pesquisadores examinaram imagens de câmeras do quarto de Rosie e de várias outras crianças, descobrindo uma causa potencial de sua morte prematura, um breve conjunto de convulsões. Todas as 5 gravações continuamente filmadas mostraram um evento convulsivo antes do vídeo, evidência que tínhamos onde não existiam mais sinais de vida. Vimos que as convulsões eram curtas, duravam menos de 1 minuto, o que foi revelador e chocante para todos os envolvidos. That was eye-opening and shocking to everyone involved. Laura Good está a liderar esta pesquisa na NYU. Ela perdeu tragicamente a própria filha devido à mesma condição médica aos 15 meses. When a child dies, quando uma criança morre, é o seu pior pesadelo como mãe ou pai e por isso você fica incrivelmente vulnerável nesse período. Mas é chamado no dia seguinte e dizem, não encontramos nada de errado com ela. Simplesmente não há uma palavra para isso e tentar pensar em viver a vida sem nunca saber colocou-me nesse caminho. Put me on this path. As convulsões observadas nas gravações das câmeras de vídeo, juntamente com os resultados da autópsia, poderiam contribuir para uma compreensão mais profunda e potencialmente prevenir tragédias semelhantes. Existe algo que possamos estudar a partir dessas amostras de autópsia para identificar o que há de diferente nessas crianças? E então podemos usar isso para entender quais os fatores de risco e identificar as crianças em risco. E é por isso que esses vídeos de câmaras de berço têm sido uma evidência importante para desvendarmos a história. Com a crescente prevalência de câmeras de vídeo nos quartos das crianças, há um vislumbre de esperança de que as verdadeiras causas destas mortes inexplicáveis possam eventualmente surgir. (25% das comunidades rurais em Eswatini carecem de água potável, isto de acordo com a instituição de caridade WaterAid. E outros 40% destas comunidades não têm acesso à água. Esta é uma reportagem de Mapungwane, na região de Lubombo. Todos os dias, Jabu Gamdez faz uma caminhada de 2 km até ao rio Mkuluban, a única fonte de água perto da sua casa, em Mapungwane, na região de Lubombo, em Eswatini. Embora a água esteja contaminada e o seu percurso seja perigoso, com risco de roubo e de agressão sexual, diz que não tem outra alternativa. À medida que as estações se tornam mais quentes e secas, a água de que dependemos está a tornar-se mais escassa. O poço, que nos sustentou durante tanto tempo, está a começar a secar e o nosso futuro está em risco. De acordo com as Nações Unidas, as temperaturas médias anuais em Eswatini aumentaram mais de 3 graus Celsius entre 1961 e 2000. Estas mudanças levaram a uma diminuição dos caudais nas principais bacias hidrográficas e a um aumento dos casos de doença transmitidos pela água. Temos de acordar cedo para ir buscar água antes de ir para a escola, o que tem um impacto negativo nos nossos estudos. Quando chegamos à escola, já estamos cansados e muitas vezes adormecemos na aula. Os nossos filhos estão doentes e a nossa água é impura. Não temos outra escolha senão bebê-la, apesar de sabermos que nos vai deixar doentes. As agências de ajuda internacional, como a WaterAid e a World Vision International, estão a trabalhar para resolver a crise da água em Eswatini, financiando a construção de sistemas de filtragem de água e de novos poços, bem como a melhoria das instalações sanitárias. A Agência de Ajuda Italiana, Cooperação para o Desenvolvimento dos Países Emergentes, ou COSPE, está a colaborar com a população de Mapungwane na construção de um novo sistema de filtragem de água que deverá ser inaugurado em breve. Identificam os problemas que os afetam em resultado das alterações climáticas. Também apresentam propostas de soluções sobre como se podem adaptar e resolver esses problemas. Em 2023, o governo de Eswatini atribuiu fundos para melhorar os esquemas de abastecimento de água, o que irá beneficiar mais de 41 mil pessoas. E assim marcamos o ponto final ao nosso programa Saúde em Foco. Destacamos hoje a doença de sono. Para a semana cá voltaremos.